A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretações das línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada um conforme deseja. O 12 diz assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem em um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, a todos nos foi dado o beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído apenas de um membro, mas de muitos membros. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, quero que através do poder do Espírito Santo de Deus, tu venha falar conosco nesta noite. Obrigado pela oportunidade de me conceder de poder ministrar essa palavra, mas nesse exato momento eu quero que o Senhor me use apenas como instrumento. A pouco e curta sabedoria não iria resolver nada, conseguir conversar um assunto que não está redigido com muitas pessoas, não conseguiria atingir ninguém, mas sendo usado pelo poder do teu Espírito Santo, essa mesma palavra opera na minha vida, na vida de cada pessoa que está no templo, aquele que me assiste agora pela internet, aquele que vai assistir esse culto gravado, todos nós seremos abençoados por essa palavra nessa noite. Quero repreender todo espírito maligno, espírito que vem incomodar, espírito que vem trazer dor de cabeça, tirar a atenção das pessoas, espírito que vem trazer ansiedade. Amanhã não nos pertence, nós temos que nos concentrar em hoje, para que ao sairmos daqui, saímos abençoados pelo teu poder. É isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, assentando-se, aplauda e glorifique o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Um pouco mais para frente, Paulo vai dizer assim no versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Eu li o artigo sobre célula, e depois tem mais coisas que discorrem sobre célula. Tem aquela célula que é considerada a célula tronco, ela pode reproduzir o lugar que ela estiver. Tem aquela célula que é apenas só para os tecidos e para a constituição dos outros órgãos. Eu quis tocar nesse assunto nessa noite, porque o corpo de Cristo, ele é um organismo vivo. E nós somos parte do corpo de Cristo. E o nosso DNA, que é a constituição da célula, falando em coisas de âmbito espiritual hoje. O nosso DNA, ele é o DNA da santidade. O que transforma a célula numa célula cancerígena é a modificação do DNA. Alguma coisa aconteceu, ou por linhagem, depois a gente entra nessas minúcias, mas muitas coisas podem trazer a transformação de uma célula sadia numa célula cancerígena. E essa célula cancerígena, ela vai se multiplicar muito rápido e vai tentar estragar a estrutura do corpo. Ninguém, ao passar por uma situação dessa, ficou feliz. Graças a Deus, aqui na igreja temos muitas pessoas que passaram por esse processo, acreditaram no poder de Deus, acreditaram na medicina, acreditaram nos remédios, acreditaram em Deus e graças a Deus foram livres disso. Graças a Deus, e não foi apenas uma pessoa, muitas pessoas. Quando as pessoas vêm me procurar e falam, estou com esse problema, a primeira coisa que eu peço é a seguinte: seja obediente ao poder da palavra de Deus, porque a obediência vai quebrar as formas malignas. Mas elas acontecem. Eu até pedi, está aqui, apaga um pouco a luz aqui do palco. Depois, lembra que eu preciso combinar uma coisa com vocês. Isso eu tenho que fazer durante o culto, porque se diz respeito a... Quem é que está lá em cima? Isso, apagou. Caramba, hein? Apagou tudo também. Irmãos, desse lado tem uma célula normal. Se você contar essa foto que eles mandaram para mim, tem 6 lados. E tem o nome de quem as coisas que tem 6 lados. Alguém lembra?
É esse negócio que eles acabaram de falar. A célula cancerígena, você pode ver que ela está deformada, o núcleo dela está maior. Ela perde o formato a qual ela foi feita. Amém? A célula normal, ela tem um formato que o corpo reconhece. Pode acender de novo. Que o corpo reconhece. O que eu queria falar com vocês, desde que nós pintamos a igreja, nós estamos tentando achar um ponto de equilíbrio para que a gente possa, para que você possa se sentir melhor no culto. A minha ideia era apagar o palco e deixar essas duas luzes acesas. Está ficando muito escuro? Vocês acham melhor deixar essa parte aí de vocês um pouco mais acesa? Pode se manifestar. Não vou filmar, querer te perseguir depois, não tem nada. Apaga aqui, Edu, e acende só o meio para mim. Porque, irmãos, depois de 10 anos com a mesma pintura, nós tivemos a ousadia de mexer em coisas que mexem diretamente com você, entendeu? E eu não quero que você venha para a igreja e passe mal aqui dentro, né? Como algumas pessoas muito idosas, elas passam... Foi mais forte que eu. Mas tudo isso é coisa que a gente precisa conversar para a gente. Assim fica bom para vocês? Tá ótimo. Então apaga, que eu não quero que esteja ótimo, quero que você fique incomodado. Deixa assim hoje. Então vamos assim, depois a gente vai... Me lembre sempre da gente conversar sobre isso, para a gente fazer um alinhamento. Vamos voltar a falar sobre a célula cancerígena. Então a célula perde a forma dela. E essa célula, ela tem a proporção de se multiplicar. E vai se multiplicando células cancerígenas e vai trazendo doença ao corpo. Vai destruindo algumas partes do corpo. É mais comum você ouvir que a pessoa teve um nódulo, né? E aquele nódulo, que é uma concentração de células, deixa a coisa mais inchada, aí tem que entrar com remédio. Vou falar de coisas espirituais. Nós somos constituídos pelo DNA de Deus, o DNA da santidade. Isso que tem que estar dentro de nós. E o mundo hoje, prestem bem atenção, o mundo hoje está atacando cruelmente as nossas vidas. E quando o pecado entra em nossas vidas, nos transforma de uma célula normal em uma célula alterada. Vamos dizer que, quando nós voltarmos para o céu, porque um dia nós voltaremos, não sei se você está bem entrosado com isso, mas a igreja pertence a Deus. Jesus Cristo veio para nos tirar da era do pecado e do que o pecado fez conosco. Lá no Éden, nós éramos uma célula normal. Tem muita coisa hoje que nós reclamamos, mas nós esquecemos de lembrar que houve uma deformação na nossa vida, porque nós não fomos criados daquele jeito, doentes. Nós fomos criados sãos, curados. Tem algumas coisas que nós precisamos lembrar. Por exemplo, hoje, quando você está muito fadigado do trabalho, às vezes o trabalho cansa a gente, às vezes a gente fica desiludido com as coisas. Eu quero lembrar você que foi o pecado. Foi uma célula cancerígena que entrou na nossa vida. Porque antes de nós pecarmos, o homem não precisaria plantar para comer. A terra daria o fruto e nós apenas comeríamos. Antes do pecado não se falou em morte na face da terra. A morte apareceu pós-pecado. Então, o dia que você perder alguém e você não tiver muita compreensão e for perguntar por que Deus levou, não pergunte mais assim. Fala assim, por que o pecado entrou no mundo? Porque nós desobedecemos. E pós-desobediência veio muitas coisas que afligem nosso corpo físico. E Jesus veio para consertar tudo isso. Por isso que nós temos o DNA da santidade, que é o DNA de Cristo em nossas vidas, para que não ficássemos mais uma célula cancerígena, mas voltássemos ao estado normal da célula da santidade, que é o nosso DNA. Que quando o homem e a mulher desobedeceram, e hoje eu não vou zoar muito com essas coisas, quando eles desobedeceram porque o erro foi conjunto, a célula que era normal passou a ser uma célula deformada. E quando nós somos devolvidos para Deus, vamos dizer que para entrar na sala do trono, seja um lugar igual a essa célula normal, de 6 lados. E se a porta for desse jeito, só passa quem tem o formato da porta. Se chegarmos do céu deformados que nem aquela segunda célula, nós esbarraremos nos umbrais da porta e não entraremos. Quer dizer, não poderemos ver a Deus com o corpo contaminado, sem a santificação que Ele espera de nós. E hoje, muitas vezes,
Esse câncer espiritual, esses dias eu falei do sono, né? Hoje eu estou falando do câncer espiritual, começa a entrar em nossas vidas, e de uma forma muito discreta. Porque muitas vezes nós descobrimos um câncer cedo, é mais fácil para tratar. Muitas vezes já descobrimos muito tarde, dá mais trabalho para tratar. E se for muito avançado, não dá para tratar, a pessoa morre. Essas 3 fases são muito claras para nós. E quando nós estamos falando de coisas espirituais e de santidade, todas as vezes que nós saímos do poder da palavra de Deus, nós começamos a nos transformar em células cancerígenas, porque está tentando modificar o DNA da santidade que nós temos. Todas as vezes que nós perdemos o foco da palavra de Deus, que você lê a Bíblia e você não consegue mais viver o evangelho da Bíblia, cuidado, nós podemos estar doentes espirituais. Todas as vezes que você der ouvido a coisas externas, por exemplo, eu não sou dizimista porque eu não concordo. O que a Bíblia fala sobre dízimo? Traga o dízimo e oferta na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, depois disso fazer prova de mim. Se você não concorda com o dízimo, você está afetado pelo mal do século, que quer tirar a santidade da tua vida. Porque a igreja só consegue estar aberta, essa igreja e muitas igrejas sérias, só conseguem estar abertas porque é com dízimo e com oferta que nós mantemos esse lugar. É como eu falei no começo, Satanás sabe, e Satanás sabe mesmo, que se uma pessoa se enquadrar no poder da palavra de Deus, Deus vai fazer cumprir a palavra em nossas vidas, porque Deus é justo. Não pensa você que Deus me olha porque hoje eu estou exercendo um cargo de pastorear uma igreja, que eu tenho mais acesso a Deus do que você. Negativo. A única coisa que eu tenho a mais que você é a responsabilidade de receber essa palavra e te ensinar. E dar o caminho para a igreja andar mediante o poder da palavra, que é o que está escrito aqui. E de mim vai ser cobrado mais caro. Porque Deus dá dons a quem Ele quer, para que a igreja se multiplique. E o que nós estamos vivendo nesses últimos dias é uma situação que a igreja está encolhendo. Porque nós estamos perdendo o DNA da santidade de Deus. A igreja está perdendo a forma. A igreja hoje está querendo viver o que o mundo vive. Nós não somos do mundo. A palavra de Deus fala que nós não somos do mundo. Nós somos embaixadores desse mundo perdido. Embaixadores por quê? Somos representantes dos céus, e aonde nós estivermos, o céu tem que estar. Aí começam as grandes perguntas: aonde nós estamos, o céu está agindo, ou estamos agindo pela vontade da nossa carne? Lá em Gálatas fala muito claro, que a carne com o espírito luta o dia inteiro. Quando a carne prevalece, nós já estamos uma célula cancerígena, e perdemos o formato do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer que esses 6 lados seria o formato de Jesus, porque para entrarmos no céu, teremos que ter a cara de Jesus. Só vamos entrar no céu, aliás, deixa eu pincelar mais uma vez isso, pelo poder do sangue de Jesus. Não se entra pelo diploma, não se entra pela vida financeira, não se entra pela bondade, só se acessa o céu pelo poder do sangue de Jesus. E quando o sangue começa a perder a vertente em nossa vida, começamos a nos transformar em algo que não serve mais para o corpo de Cristo. Todas as vezes que nós deixamos coisas exteriores entrar na nossa vida, nós estamos perdendo a essência do Evangelho de Cristo. E ultimamente, Satanás tem conseguido. Irmão, Satanás hoje não quer mais tirar-nos da igreja. Presta bem atenção que isso é profundo. Ele quer que vivamos na igreja descontentes com o Evangelho. Vou repetir. Satanás não quer te tirar do seio da igreja. Ele quer que você viva descontente com o Evangelho. E por que vivemos descontentes com o Evangelho? Porque nós achamos os nossos direitos que a igreja tinha que ser conforme a gente quer ser. Eu acho que a igreja não tem nada a ver, esse negócio de muita santidade. A gente pode viver do jeito que a gente quer. Irmão, você pode fazer o que você quiser. Eu só não te garanto que se o teu formato não for o formato de uma célula normal, um dia você vai ter que entrar no céu, vai esbarrar e não vai entrar. E lá não vai ter mais acordo. Aliás, com Deus não tem acordo. É obediência ou obediência. Aliás, se eu invocar a tua inteligência, você há de convir comigo que o que nos afasta da presença de Deus é a soberba, é a altivez, que foi o que derrubou Satanás.
Satanás não perdeu a salvação porque ele foi adúltero, porque ele foi pedófilo, porque ele torcia para o Corinthians, não foi nada disso. Essa parte do Corinthians não precisava, né? Então vamos deixar para lá. Mas porque um dia ele viu o trono, e ele trabalhava direto com Deus, e ele olhou todas aquelas coisas e falou assim: eu não sei por que eu estou fazendo para ele, poderia fazer para mim. Quem ele acha que é? E foi assim, com essa sutileza, que ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Irmãos, eu estou falando de anjos que serviam a Deus. Anjos que batiam as suas asas e diziam assim: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Deus vivo. Esses anjos foram contaminados por uma célula cancerígena que disseminou no céu e arrastou 1/3 deles. Eles foram jogados aqui na terra. E essa mesma altivez de Satanás tem alcançado as nossas vidas nos dias de hoje. Porque você sabe para que nós estamos aqui? A finalidade de estarmos reunidos é para nos abastecermos espiritualmente, para essa semana, aonde nós estivermos, divulgarmos o Evangelho de Cristo. Para nós chegarmos numa fila, pegou uma fila de banco, o ar está meio... O ar-condicionado do banco não está gelado, que se você andar comigo, eu ando de ar gelado, no inverno está gelado o carro. Acho que a minha beleza fica mais conservada, Adriano, eu andei percebendo isso. Aí você entra numa fila, o negócio está quente, aí você vê quem está perto. Adriano, sobe aqui. Nós estamos na fila e eu estou perto do Adriano, o Adriano lá, mão cheia de dinheiro, um monte de conta, um monte de conta para pagar. Então o dinheiro já está quase zerado, judiação. Não, mas não é o caso dele, que ele tem muito dinheiro. Eu sei que ele não achou ainda, mas vai achar. Amém. Estamos juntos nessa, estou procurando. Aí eu chego lá no Adriano, é uma fila, eu tenho que ficar ali, eu vou ter que conviver 5, 10, 15 minutos. Não vamos nem falar de lei, que você pode ficar tantos minutos, não vou entrar nessa parte política hoje, falar só de coisas espirituais. Aí eu chego para o Adriano e falo assim: e aí cara, calor né? Quente. Aí eu falo assim: cara, e você sabe que pode piorar? Mas, se nós somos para o inferno, lá você vai ver que o bagulho é quente, cara. A primeira reação do cara: você tá louco, mano? Verdade, cara. Mas ó, vou te apresentar o meu amigo Jesus Cristo, que tem uma história linda, maravilhosa, e pode nos livrar de descermos para o inferno, para um dia irmos morar com Ele lá no céu. Preguei o evangelho na fila, pagando qualquer coisa. O que nós estamos fazendo com o nosso DNA transformado? Volta, Adriano. Calor, né, mano? Tá quente. Também, né, esse mundo desgraçado, só coisa ruim que acontece. Você vê, cara, desde 1985, já não sei quantos anos aí, só presidente ladrão e nós aqui se ferrando. Ô vida desgraçada que nós tem, né? Obrigado. A mesma pessoa com duas propostas de vida. O falar de Jesus e meter o pau em tudo é uma decisão pessoal e intransferível. Eu faço o que eu quero da minha vida. Aliás, a palavra de Deus fala assim: tudo eu posso fazer, porém nem tudo me convém fazer. E nós estamos nos deixando envolver pela situação do mundo, falando mal dos políticos, que inclusive é culpa nossa deles estarem eleitos, porque esse ano tem eleição novamente. Aí vai sair do casulo os caras para dar tapa nas costas, pedir voto para deputado estadual, federal, para senador, para presidente da república, para governador. É só isso, né? Por que eles não fazem tudo em um ano só? Para gastar o dinheiro uma vez só? Não, porque o dinheiro que eles gastam é nosso. Aí quando você tem um parente na fila morrendo lá no pronto-socorro, porque não tem atendimento, você vai perguntar para Deus: Deus, por que meu parente morreu? Porque o parente mora no Brasil, e no Brasil tem os políticos ladrões, que a população os coloca lá. Aí nós queremos orar, para que as coisas mudem. Oração de tolo. Eu já faz alguns meses que eu não estou mais assistindo TV. As coisas que eu vejo ali no Face. E ontem eu vi uma postagem que me irritou. Fiquei irritado com aquilo. Estava indo para São Paulo, fui pregar numa igreja ontem lá.
Estou saindo muito pouco, uma que estou ruim de viajar, irmão, você não tem noção. Eu vou para São Paulo, às vezes dorme eu e a Mira, a gente encosta no acostamento e dorme, os dois. Aí esses dias confiei ela o carro, quando chegou aqui no 74, começou. Nossa, bem, eu acho que eu cochilei e falei, você andou no acostamento uns 15 quilômetros, devia até acordar. Então eu estou viajando. Quando eu era mais novo e ela era mais nova, você está com... Não vamos falar a idade dela, que eu já está bravo com esse negócio de idade. Sei por quê. Eu falei para ela, Miriam, você é uma bênção. Quem olha para você e sabe da tua idade, sabe que eu cuido bem de você. Irmãos, o investimento de formal é grande. Sozinha, todo dia. Olha que beleza que tem essa mulher. Mas ontem eu estava indo para São Paulo e o post que me irritou, assim, Jesus volta logo. As crianças da Síria estão morrendo. Eu falei assim, como Jesus volta logo, porque as crianças da Síria estão morrendo? Querido, Jesus não vai voltar nem antes e nem depois do tempo, porque Deus não vai te ouvir uma oração absurda dessa. Porque nós como igreja, o nosso tempo é de anunciar o evangelho a toda criatura, ponto. Se você está alarmado com a desgraça que está acontecendo, comece a ler o final dos evangelhos. E você vai ver que tudo isso está descrito, não tem novidade nenhuma acontecendo. São guerras, rumores de guerra, filho matando pai, pai matando filho, homens casando-se, dando-se em casamento, que quer dizer, as pessoas só se preocupam com o seu bem-estar. Romanos capítulo 16 fala assim, são homens malditos que olham apenas o seu umbigo. E não tem a coragem de levantar o rosto e ver que o mundo está precisando do Evangelho de Jesus Cristo. São pessoas que estão atacadas por um câncer espiritual. E oxalá que aqui ninguém esteja fazendo parte dessas células cancerígenas. Porque elas serão abortadas do corpo. Quero invocar a tua inteligência, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Quem é Jesus? A videira verdadeira. Quem é Deus? Quem cuida da videira. Aí Jesus fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Quem que retira? Deus tira o ramo que não dá fruto. Porque não tem coisa pior para uma árvore do que um galho. Ramo, entenda galho, tronco da árvore, né? Vocês lembram de tronco? Lembra da fotossíntese? Que a gente via aquelas figuras de árvore, a flor verde e a folha verde. Então, mas o tronco é Jesus. Os ramos somos nós. O ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira. Se prepare para pessoas não suportarem mais o peso do evangelho, que é peso para aqueles que estão doentes. Porque o evangelho só é peso para aqueles que não enxergam a glória de Deus. Porque aquele que está dando fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E quando fala que ele limpa, não sei se você gosta de planta, não sei se você... Nós estamos vivendo um mundo tão ruim, né, que as nossas crianças às vezes não sabem nem o que é horta. Tem criança que é perigoso não saber o que é um pé de couve, um pé de alface, né? Deve ter criança aqui que não sabe nem o que é pulgão, né? Mas muitas vezes nós estamos sendo atacados pelas coisas que estragam as folhas. E nesta noite a proposta de Deus é nos limpar para que demos mais fruto ainda. Porque vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. 4 de São João 15. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não poder dar fruto de vós mesmos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar.
Você está percebendo a situação cancerígena que está atacando a igreja? Nós estamos saindo da sombra de Jesus. Nós estamos querendo viver a vida que o mundo propõe para nós. O mundo está querendo educar nossos filhos. O mundo está querendo conduzir a nossa casa. O mundo está querendo colocar dentro da tua casa aquilo que eles acham certo, não aquilo que é o certo. Nós temos liberdade para tudo, por gentileza, não estou aqui cerceando o direito de ninguém, mas o teu direito é entender que a prioridade da nossa casa, da nossa vida, chama-se Jesus Cristo. A prioridade da nossa vida chama-se Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira, Ele é a célula-tronco, é Ele que nos faz estarmos normais na presença dEle. Eu queria que você um dia gastasse um pouquinho de tempo, dá uma estudadinha nesse negócio de célula-tronco, você vai ver que elas são transplantadas e aonde elas são colocadas, elas produzem aquilo que é necessário para aquele lugar, e tem tido experiências lindas disso daí. E muitas vezes está faltando trazer Jesus para a nossa vida, para Jesus transformar a nossa visão deturpada que nós estamos tendo do Evangelho. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e a forma de acrescentar a fé é ouvindo a palavra de Deus. Se você tem um contrato com essa comunidade, você sabe que tem 4 cultos por semana, você vem só em um, você está se alimentando pouco. Com isso, em Romanos capítulo 12, versículo 3, fala assim: você vai se aproximar de Deus conforme a medida da tua fé. Com uma fé desse tamanho, um Deus desse tamanho. Mas é uma mentira da nossa vida, assim como Jó achou que Deus tinha tirado as coisas dele. E Deus não mexeu em nada que era de Jó. Deus permitiu que Satanás tirasse, menos a vida. Você vê como tem coisas equivocadas em nossas vidas, e às vezes tem alguns paradigmas que nós estamos vivendo nele há anos. A ponto de pessoas ficarem bravas com Deus, porque estão desoladas, porque Deus não está ouvindo. Será que Deus não está ouvindo? A nossa oração não está bem articulada, porque Deus abomina, Deus detesta quem faz uma oração errada, porque Ele deu o caminho para nós. O caminho chama-se Jesus Cristo. E quantas vezes que estamos vivendo à mercê da nossa vontade? E deixa eu te lembrar, a nossa vontade sem Jesus, nós somos miseráveis pecadores, arruinados, pessoas más. Viu? Você que se acha muito bonzinho, você não é nada. Nós não somos nada sem o poder de Cristo em nossas vidas. Miseráveis pecadores, desprezíveis homens, porque o mesmo homem que estupra uma criança é o mesmo homem que também tem a inteligência de viver no meio de uma sociedade. O que o faz tomar atitudes tão berrantes desse jeito? A falta do Evangelho na vida dele. E você percebeu quantas vezes que estamos vivendo uma vida de aberração? Porque o nosso DNA é santidade, não é corrupção. O nosso DNA é de obediência, não é de altivez. O nosso DNA é de servir, não é querer ser servido. E ultimamente estão apresentando uma igreja onde Deus é escravo, onde Jesus Cristo é escravo, porque Ele tem que fazer. Mentira! Deus não tem que fazer nada, Deus tem que ser servido. E a palavra dele escrita diz assim: busca primeiro o meu reino, toda a minha justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Você está pensando que Deus vai criar alguma coisa para você? Você está enganado, vai para o inferno com engano, porque o que nos tira da presença de Deus é o engano. Porque quem cria as coisas para nós somos nós. Aliás, mais uma vez eu vou salientar para você, estamos no tempo da semeadura. Tudo quanto o homem plantar, o homem vai. Quem planta vento, colhe tempestade. E buscando ao Senhor Jesus toda a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai abençoar tudo que você fizer, só que o contexto é muito verdadeiro. Satanás vai acrescentar tudo que você fizer de errado. Aonde está a diferença? No nosso querer. No nosso querer. Todas as vezes que nos levantamos contra a palavra de Deus, nós estamos permitindo que o nosso DNA seja modificado. E por gentileza, não quero insultar a tua inteligência a ponto de falar que você tem que ser escravo do Senhor. Não. Porque nesse mesmo texto, Paulo fala que isso é para quem é livre, para quem é judeu, para quem é grego. Não tem peso o Evangelho. O Evangelho tem que ser motivo de alegria para nós. O Evangelho tem que ser motivo de regozijo para nós.
Quando Satanás vier te oprimir, você fala assim, cara, pode atazanar a minha carne, o meu espírito, esse está com Deus. Porque passaria os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não falharia da nossa vida. E Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Por que muitas vezes estamos nos sentindo sós? Por que muitas vezes temos aquele sintoma de abandono? Sabe por quê? A célula está deformada. Com todo respeito à tua inteligência, se morrer com a célula deformada, não pode ir para o céu. Desculpa, não dá certo. Porque o enquadramento, a porta já está desenhada no céu. Vai passar pelo umbral da porta, vai ter que se encaixar. Nem sobra, nem falta. Medida perfeita. Porque Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Só que deixando o mundo agir na nossa vida, estaremos deformados. O nosso núcleo estará maior, perdemos as formas, perdemos os contornos de Cristo. Já parou para pensar quantas vezes no dia que perdemos o contorno de Cristo? Já parou para pensar quantas vezes que nós poderíamos ter evangelizado alguém e não evangelizamos? Parou para pensar quantas vezes que você abastece o carro por cima e fala assim, obrigado, Deus te abençoe, viu? Um dia muito abençoado para você. A pessoa fica até sem jeito, ai amém, obrigado. Aí você consegue tirar o sorriso de uma pessoa que estava com o rosto trancado, triste, porque talvez está cheio de problemas, assim como nós temos problemas, porque no mundo problemas é comum. Não sei se você já leu isso na Bíblia, tem um livro que chama Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, tudo é comum para todo mundo. Morre membro da família de todo mundo, rouba a casa de todo mundo, perde carro, bate carro, tudo acontece com todo mundo. O respaldo que nós temos é quando estamos com o DNA da santidade. As coisas do mundo não conseguem nos ofuscar, porque lá no Novo Testamento Paulo falou, velhinho, não fica preocupado com as coisas que você enxerga, tudo isso vai passar, mas coloca a tua fé naquilo que você não vê, que é a fé. Essa traz coisas sobrenaturais sobre a tua vida.